Olá, Zakaik aqui e bem-vindos a mais um E Quem Te Perguntou? E quem me perguntou dessa vez foi a Daniele Zaz. Você pretende trazer histórias originais em histórias ilustradas ou talvez em quadro de animação? Sim, eu pretendo trazer sim, esse inclusive é um dos meus maiores sonhos e objetivos, mas para isso eu preciso trabalhar na indústria de animação, conseguir vários contatos para poder contar essas histórias melhores. Tanto que eu já estou planejando fazer a HQ, que é um projeto 100% original aqui do canal e meu, e para isso eu vou precisar estudar mais também. Victor Marp perguntou: o que foi mais difícil de você aprender em relação à arte, pintura, anatomia e etc? Bom, o que foi mais difícil é que eu não aprendi nada ainda, até porque eu nunca vou aprender nada. Mas eu já aprendi bastante coisa, mesmo não sabendo de nada. E as coisas mais difíceis que eu consigo identificar são composição, luz e sombra, anatomia, desenho gestual de impulso. Tô planejando trazer um vídeo aqui pro canal sobre isso, mas são coisas bem difíceis, principalmente colorização. Mas pelo menos isso eu já sei. Colorização é como combinar cores, né? E como criar universos fictícios. Link na descrição. E a próxima pergunta é da Beatriz Dene Vidal. Tem alguma dica para construir público nas redes sociais? Bom, eu até tenho. Eu não sou muito bom nisso, mas vamos lá. Para construir um público nas redes sociais, você precisa ter primeiro uma cara. Você precisa tipo fazer todo o seu perfil, deixar ele organizado, bonitinho, deixar tudo arrumadinho para quem chegar e olhar, opa, essa pessoa organizada, eu gostei aqui, é tudo muito fofinho, muito bonitinho, vou seguir. Ao contrário do meu canal, que eu tenho muita preguiça de fazer isso, vocês deveriam fazer para construir um público melhor. Eu tô planejando fazer isso, mas daqui para frente, daqui a pouquinho eu faço isso. Outra coisa também é, seja simpático, as pessoas gostam de gente simpática, então vá praticando conversação, fale bastante sozinho, que eu acho que ajuda muito. Eu falo bastante sozinho, dá até um pouco de preocupação aqui, tá ligado? Mas é isso. E também, seja você mesmo. Até porque, se você fingir ser quem você é, logo você vai sair desse papel, vai acabar se perdendo e as pessoas vão deixar de te dar a atenção que você precisa ou que você quer. Mas é isso. Você tem que estar sempre lá, postando coisa, aparecendo, conversando, tentando fazer atividades que juntem você e seus seguidores, inscritos, seja o que for, para eles se sentirem como se fossem parte de você, como se fosse parte da família. Entenderam? É isso aí. Para mais informações, compre o meu curso. Mentira, eu não vou vender curso, não. Tá doido? Já pensou começar a vender curso do nome? Ia ser uma coisa bem bizarra. Omega Play perguntou: oi, tudo bem? Peraí. Omega Play? Você é o Omega Play? Vocês sabem quem é o Omega Play? É um dos melhores gamers do YouTube. Ele tem um canal de jogos imenso, muito divertido, ele sabe do que ele tá falando, ele é um cara incrível. Se inscreva no canal dele, link tá na descrição. É isso aí, Zig, tô melhor agora que você chegou. É nóis, tamo junto. Se inscrevam no canal do Zig. A pergunta agora é da Vi. Qual é o seu OC preferido? Conta um pouco da história dele. Bom, eu tenho muitos personagens originais. Tem a Alice aqui, né? Que eu já fiz até um vídeo sobre ela. Tem o Gabriel, tem o Nero, tem o Alex, tem o Clone. Tem gente pra caramba. Tem mais de 45 personagens, se eu não me engano. E pra decidir um favorito, minha amiga, isso é difícil. É difícil porque tem gente e é muito complexo. As histórias deles são muito envolventes e cada uma faz parte aqui de um pedacinho de mim. Mas se eu pegar para falar, no momento, porque tem de momento, varia de momento a momento, o meu personagem favorito. No momento é o Gabriel. Vocês conhecem ele já mostrou as caras aqui diversas vezes. A história dele é mais ou menos assim. Ele era um garoto pobre que sofreu muitos traumas na infância por conta do seu pai, que abandonou ele. A mãe dele, que depois que teve ele, sofreu de depressão pós-gravidez. Acho que é esse o nome. É esse o nome? Deixa eu ver aqui. É trauma pós-parto. Ela sofreu disso aí. E por conta disso, ela desenvolveu umas coisas que vieram a acabar com a saúde dela, com a saúde mental, a saúde física, fazendo com que ela culpasse mais o Gabriel por conta disso. Então ele sofreu bastante na infância porque a mãe dele culpava ele pelo que estava acontecendo com ela
porque o que aconteceu com ela veio depois da gravidez, tá ligado? Algo mais ou menos assim. Eu não vou entrar muito em detalhes, só quando eu contar a história que vocês vão descobrir. Aí vai ter a parte da história, vai desenrolando, ele vai crescendo, vai evoluindo, vai se tornando um ser humano bem ruinzinho até. E aí ele descobre os poderes dele, e quando ele vai testar isso, ele descobre coisas que mexem com a cabeça dele, que deixam ele num abismo de depressão, num bagulho bem tenso assim, ele fica bem no fundo do poço, bem ruim, tá ligado? E será que ele vai conseguir sair dessa e conseguir se tornar um herói que o mundo precisa? Descubra isso quando eu lançar a história um dia, quem sabe. Bruna perguntou. Não, mas e quem perguntou? E quem perguntou foi a Eloá Mello. Qual foi a arte ou projeto que mais deu trabalho e como você faz para não perder o foco? Bom, vamos lá. Todo projeto / arte aqui dá trabalho, dá muito trabalho mesmo para terminar. Eu tenho que entregar num prazo de uma semana. Eu deixo umas coisas preparadas para eu conseguir mais tempo para fazer coisas mais complexas, porque eu fico me cobrando muito. E se parar para pensar, velho, muita coisa aqui foi complexa. A live dos heróis foi inteiramente complexa, todas as lives, até a thumb demorou muito pra fazer, porque eu fiz pintura por cima lá e deu muito trabalho também. A live do transformando os carros brasileiros em Batmóvel também deu um trabalhinho, sem contar os vídeos que deram mais trabalho, né? Vamos lá, tem o Skyrim, o vídeo de Skyrim, que deu trabalho pra fazer o desenho em si, eu demorei muito tempo pra terminar ele. Tem a Alice aqui atrás, que eu vou estar mostrando aí na tela, os desenhos que eu vou falando, vou mostrando aí na tela. Tem o de Skyrim, que demorou muito pra fazer, deu muito trabalho pra entender a anatomia dos bichos. Eu tive que refazer o rosto das personagens, eu tive que refazer um monte de coisa. E até a Lídia, que era pra ser a Lídia, se tornou uma orc, porque eu tive uma ideia no meio do negócio, nada a ver, e aí ela acabou mudando de tudo. Aí depois tem que escrever o roteiro e editar. Eu tive que editar esse vídeo 2 vezes porque eu queria colocar umas cenas do trailer de Skyrim pra dar um tchan no vídeo e o YouTube barrou, então eu tive que reeditar o vídeo. Não muita coisa, só tive que tirar o trailer de Skyrim para não dar BO, mas beleza, o vídeo ficou um pouco mais curto, mas tudo bem. Outro vídeo também que deu bastante trabalho foi o da fadinha. Eu editei ele, pra editar deu muito trabalho. O vídeo do Orochi deu muito trabalho porque eu demorei meses pra editar. Mentira, não foram meses, mas eu demorei muito pra editar, para gravar todos os capítulos bonitinho, pra escrever o roteiro eu demorei também. Os desenhos eu não demorei tanto, mas ainda assim foram complexos. Outro que demorou, que tá no patamar de demora mais alto, foi o da Alice, como eu já falei. Ela tem muito detalhezinho, tem muita coisa de pintura, muita coisa que fui desenvolvendo na hora ali, muita coisa planejada. Outra coisa também foi o Kong, velho. O Kong eu tive que assistir vários filmes, eu tive que pesquisar referência, pesquisar a história, pesquisar um monte de coisa. E aí eu fui animando e refazendo, ia ser totalmente diferente a animação do que eu propus lá. Aí eu tive que refazer, foi um trabalho muito demorado e cansativo, mas eu consegui no final e ficou muito bonito. O link dos vídeos que eu tô citando aqui estão na descrição ou nos cards aqui em cima, para quem quiser assistir. E como eu faço para não perder o foco? No começo eu tinha muito pouco foco. Então o que eu fiz? Eu criei um Instagram para postar os meus desenhos. Você pode fazer isso para qualquer coisa que seja da sua área. Vamos supor que você seja um veterinário, que é o mais distante da minha área que eu consigo imaginar. Um veterinário, um médico. Cria um Instagram e vai postando coisinhas que você vai aprendendo por semana ou por dia. Eu fazia por dia porque eu já tinha os desenhos velhos, mas só para conseguir ter um foco maior naquela área, você abre um Instagramzinho ali, vai postando, você sabia que os animais têm doenças que humanos não têm, e para tratar elas são muito difíceis e são muito raras e não sei o que, e você vai fazendo aqueles postzinhos bonitinhos lá, e vai postando um por semana, um por dia, 2 por semana, e vai criando uma rotina de postar essas coisas, porque aí você vai ficando motivado e vai postando mais coisa. Eu comecei com o Instagram, postei um desenho por dia, depois fui parando de postar um desenho por dia porque eu tava focando bastante nos estudos. Aí depois eu criei o canal, aí eu fui postando vídeo eu fui focando mais no canal, postando um vídeo por semana, um vídeo por semana, e eu me tornei uma pessoa muito focada, até um pouco viciada demais em trabalho, mas faz parte, né? E esse é o conselho que eu dou. Outra coisa também é, não deixa o celular usar você. Você tem que usar o celular, mas não deixa ele usar você.
Porque a partir do momento em que você deixa o celular usar você, fica bem bagunçado as coisas, tá ligado? O que eu quero dizer com deixar o celular usar você? Eu tô dizendo sobre TikTok, Kawaii, YouTube, essas coisas, que você entra ali e vai num portal de dimensão temporal que você se perde, você entra lá às 6 da manhã, quando você vai olhar já é 1h da tarde, e você tava vendo TikTok. E você só parou porque a bateria do seu celular tava prestes a descarregar. Isso acontece comigo direto, eu parei mais com isso, mas é bem difícil de controlar. Então, a partir do momento em que você consegue controlar isso, consegue demarcar um tempo para você ver as coisinhas que você quer, aí sim você já está evoluindo. E o celular é uma ótima ferramenta para você pesquisar diversas coisas, para você fazer muita coisa. Entenderam? É isso aí. Esses foram conselhos do Kaique. Para saber mais, compre meu curso. Não tem curso à venda, eu estou mentindo. E valeu! Se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, dá aquele joinha, dá aquele like para me motivar a trazer mais vídeos como esse. Pense em se inscrever, né? Porque isso ajuda demais. Assista as minhas lives. Comente aí embaixo com a hashtag #IQuemTePerguntou para eu poder trazer o próximo vídeo dessa série tão maravilhosa e aclamada pelo público. E falou, acho que é só isso. Beijinhos.